Continuando aí, pessoal, potencial elétrico de uma carga pontual. O que é uma carga pontual? É aquela partícula em que tem suas dimensões desprezíveis. Então você tem toda a carga concentrada em um ponto, tá? E aí o que acontece? Eu representei por essa esfera aqui, beleza? Então a nossa carga pontual aqui, o Qzão. E aí eu quero um ponto qualquer aqui, e eu sei que nesse ponto tem um potencial elétrico, porque ele está perto de uma carga elétrica. E aí, para definir o potencial elétrico nesse ponto, o que eu preciso? Dessa distância aqui, ó, da distância da carga até o ponto. Beleza? E a relação matemática que a gente tem para calcular esse potencial, lembrando que é para uma carga pontual, só nesse caso. Então, é o V, que representa o nosso potencial elétrico, é a nossa constante. Esse K, vocês já conhecem lá do campo elétrico, né? Vezes a carga dividido pela distância. Tem que tomar muito cuidado para não colocar o quadrado aqui. Tem quadrado aqui quando a gente tem o quê? Campo elétrico, beleza? E o módulo aqui também, tá vendo que não aparece o módulo aqui do campo elétrico? Por quê? Porque aqui é uma grandeza escalar. Então, o potencial elétrico é uma grandeza escalar. Então, ela pode ser positiva ou negativa, tudo bem? Então, se essa carga aqui ela é positiva, eu tenho um potencial positivo. Se ela é uma carga negativa, ela vai gerar um potencial negativo. Tudo bem? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Beleza? Então tá aí o nosso potencial de uma carga pontual. É com essa relação que a gente calcula. Tudo bem? Agora, e se eu quero um determinado ponto calcular o potencial resultante de acordo com várias cargas? Então vamos ver aqui, ó. Então olha só, eu tenho um ponto P, e aí nesse ponto P eu tenho a ação da carga Q1, Q2, Q3, Q4. Tá? Então cada carga vai contribuir com um potencial. Então como que eu calculo o potencial do ponto P? O potencial do ponto P nada mais é do que a soma algébrica dos potenciais que eu tenho. Então é o potencial 1, potencial 2, potencial 3, potencial 4. E se eu tivesse mais cargas aí, eu ia somando esses potenciais. Tudo bem? Então agora o que eu faço? Calculo o potencial de cada uma. Então a constante Q1 sobre D1, então é esse potencial criado por essa carga, constante vezes Q2 sobre D2, constante vezes Q3 sobre D3 e a constante Q4 sobre D4. Tudo bem? Então, com isso você tem um potencial elétrico de todas as cargas em um único ponto. Então a gente pode falar que é o potencial resultante. Tudo bem? Então, basicamente é uma soma algébrica, só somar os valores. Não é igual uma soma vetorial que a gente tinha que fazer no campo elétrico, né? Mostrar direção e sentido, fazer soma vetorial. Não, aqui é só para calcular o valor de cada uma ali naquele ponto e somar esses valores. Beleza? Bom, e aí agora a gente chega em superfícies equipotenciais. Lembra de uma superfície que eu falei ali atrás com vocês? Que em todos os pontos o potencial é o mesmo? Então olha só, uma superfície equipotencial, o que significa equi? Igual. Potencial, ou seja, potenciais iguais. Tá? Então vamos pegar nossa carga aqui, ó, geradora, Qzão, e vamos pegar um ponto qualquer. Peguei esse ponto aqui, ó. Tudo bem? Esse ponto ele tem um potencial, beleza? E como que eu calculo o potencial desse ponto? Então, V igual a K vezes o Qzão dividido pela distância. Tudo bem? Agora vamos pegar esse outro ponto aqui, ó. Peguei esse outro ponto, novamente, constante vezes a carga dividido pela distância. A constante é sempre a mesma, a carga é a geradora, então não muda, e a distância, olha só, essa distância é igual a essa. Então todos os pontos que eu pegar aqui com a mesma distância formam o quê? Uma circunferência, tá? Mas isso no plano. Então se a gente pensar no espaço, né, que é o que a gente mais trabalha, pensando no espaço, porque a carga
ela gera o potencial em volta dela toda, então eu vou ter o quê? Uma casca esférica aqui, beleza? Então todos esses pontos que pertencem a essa linha aqui, ó, elas estão à mesma distância, logo vão estar com o mesmo potencial. Tudo bem? Então a gente pode pensar aqui em circunferências com centro na carga, beleza? E essas linhas são as nossas linhas de força, que são aquelas linhas que representam o campo elétrico, tudo bem? Essas linhas elas são radiais, ou seja, elas partem do centro e vão para a circunferência aqui, né, para a periferia. Quando isso acontece, matematicamente a gente tem uma relação, né, que linhas radiais elas interceptam as circunferências formando um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Então, a nossa superfície equipotencial ela sempre vai formar um ângulo de 90 graus com as linhas de força. Então, isso é uma característica que não depende da carga geradora. Isso em qualquer situação. Sempre a superfície equipotencial é perpendicular à linha de força. Beleza? Então, aqui eu tenho uma superfície equipotencial, que tem um determinado potencial. Aqui eu tenho outra superfície equipotencial. E à medida que eu vou aumentando aqui a quantidade de ciclos, cada ciclo tem o seu potencial e todos os pontos pertencentes a esse círculo têm o mesmo potencial. Beleza? Bom, agora superfícies equipotenciais no campo elétrico uniforme. Então, como que a gente faz? A gente viu um conceito muito importante, que a superfície ela tem que ser perpendicular à linha de campo. Então, olha só, eu tenho uma placa aqui positiva e uma placa negativa. Então, você já sabe que as linhas de força são horizontais aqui, né? E sempre com a mesma distância, tudo bem? Aqui não tem orientação, mas se a gente quiser orientar, sempre sai do positivo e chega no negativo, né? Então, essa aqui é a nossa orientação, beleza? Nosso objetivo aqui é traçar superfícies equipotenciais. Então, olha só, eu tenho que ter uma superfície que ela é perpendicular a todas essas linhas de força. Então, é uma superfície mais ou menos assim, ó. Então, aqui formando 90 graus, 90 graus, 90 graus e assim por diante. Beleza? Então, essa é uma superfície equipotencial. Essa superfície eu vou chamar de S1. Tudo bem? E aí eu vou pegar uma outra superfície aqui, ó, equipotencial. E essa outra superfície eu vou chamar de S2. Então, novamente, é uma superfície que forma 90 graus com as linhas de campo. As linhas de força, né, que representam o campo elétrico. Então, tá aí. Beleza? Aí, olha só, vou pegar um ponto A, que pertence a S1, e um ponto B, que pertence a S2. Então, o ponto A e o ponto B. Então, o ponto A tem o seu potencial VA, e o ponto B tem o seu potencial VB. Aí vamos lembrar de uma ideia aqui, ó. Quando eu vou caminhando no sentido do campo elétrico, então no sentido do campo elétrico não está apontado para a direita. Quando eu vou caminhando no sentido do campo elétrico, o que acontece? O meu potencial diminui. Então, se eu estou saindo do ponto A e indo para o ponto B no sentido do campo elétrico, então eu sei que o VA é maior do que o VB. Tudo bem? Então, a superfície equipotencial S1 tem um potencial associado a ela maior do que a superfície S2. Tudo bem? Bom, pessoal, então agora a gente chega em energia potencial elétrica. Tudo bem? Essa é a nossa principal grandeza relacionada com o potencial elétrico. Então vamos lá. A gente tem aqui uma carga mais Qzão, então a nossa carga geradora. E aqui a carga mais Qzinho, que é a nossa carga de prova. Então a nossa carga de prova, a gente já viu que ela está submetida a um potencial. Tá? Se ela está submetida a um potencial, ela tem associada a ela uma energia potencial elétrica. Tudo bem? E aí como que a gente calcula essa energia potencial elétrica? Vai ser o valor da carga elétrica vezes esse potencial que ela possui. Tudo bem? Então, para você colocar essa carga aqui, você teve que realizar um trabalho. Então, se você teve que realizar um trabalho para colocar essa carga aqui, você teve que transferir energia para ela.
Então, essa energia é dada pela carga vezes o potencial que ela está submetida. Tudo bem? E aí, a gente já aprendeu a calcular potencial elétrico. Vamos lembrar aí, potencial elétrico. Esse potencial não é gerado por uma carga pontual? Então, como que a gente calcula esse potencial? É a constante vezes a carga dividido pela distância. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa relação e substituir aqui na nossa energia potencial. Então, a energia potencial elétrica é dada pela carga que multiplica o K, que é a nossa constante, o Qzão, a nossa carga geradora, e o Dzinho, que é a nossa distância ali. Tudo bem? Então, isso aqui é a nossa energia potencial elétrica. A gente pode melhorar isso aqui, ó, e colocar assim, ó, energia potencial elétrica é a constante Qzão, Qzinho sobre D. Beleza? Então, a energia entre essas duas cargas é dada por essa expressão. Então, lembrando que a energia é do sistema, tá? Então, eu posso pensar também, e se eu tivesse fixado esse Qzinho e trouxesse o Qzão para cá, eu ia gastar a mesma energia, tudo bem? Então, essa energia que a gente calcula aqui é a energia do nosso sistema, beleza? Bom, e aí quando eu tenho mais de duas cargas, como que eu faço para calcular a energia do sistema? Quando eu tenho, por exemplo, três cargas, o que eu tenho que fazer? Eu vou calcular a energia de duas a duas. Então vai ficar assim, ó. A energia total do meu sistema vai ser a energia 1 com 2, mais a energia 1 com 3, mais a energia 2 com 3. Então, eu peguei todos os pares de cargas aí e calculei as energias entre elas. Somando todas as energias, essa é a nossa energia total do sistema. Tudo bem? Então, a gente pode expandir isso aqui. É a nossa constante vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância de 1 para 2. Então, aqui é a distância de 1 para 2 aqui. Mais a energia de 1 para 3. Então, é a constante vezes Q1, Q2 sobre... Opa! 2 não, né? 3. 3 de 1 para 3 mais K, Q2 vezes Q3 sobre D2 para 3. Tudo bem? Então, se você tiver uma quarta carga, então você vai procurar todos os pares, né, 2 a 2 aí, e calcular a energia dos pares e somar todo mundo. Bom, então agora a gente vai falar da unidade de medida do potencial. Então a gente falou de potencial, como que calcula e tal, mas por enquanto a gente não falou como que mede no nosso sistema internacional. Então olha só, a gente vai ter aqui, como que a gente calcula o potencial? A gente já viu que o potencial ele pode ser a energia potencial dividido pela carga. Então, no finalzinho da aula a gente viu isso, que a energia potencial não é a carga vezes o potencial. Então, logo, o potencial é a energia dividida pela carga. No nosso sistema internacional, como que a gente mede energia? A energia é medida em Joule no sistema internacional. E a carga é medida em quê? Coulombs. Tudo bem? Então aqui a gente tem Joule por Coulomb. Beleza? Então Joule por Coulomb é a nossa unidade no sistema internacional. Só que ela recebe um nome especial para ele, para essa relação, que é o nosso Volt, que é representado pela letra V, Volt. Tudo bem? Então, Joule por Coulomb ou Volt é a nossa unidade no sistema internacional.